Todo mundo com câmera habilitada, todo mundo totalmente, todos habilitados já, podemos já dar início à última sessão aqui, a última live desta sessão do Cybersecurity. Semana que vem já teremos aí novos conteúdos, estaremos tratando de outros assuntos e divulgando aí também para o pessoal. Vamos lá? Vamos começar a nossa jornada? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a COP-TI, Cooperar para Melhorar, uma entidade voltada à educação e à disseminação do conhecimento, né? De forma que vocês possam. Aí, agora tá bom assim? Agora o senhor consegue me ver? Pô, melhorou, hein? Agora eu vim para dentro da apresentação. Vamos embora. Agora a gente vê. Legal. Então, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos. A COP-TI é isso, é levar aí uma boa levar essa visão para todo mundo sobre conhecimento de cibersegurança, conhecimento de segurança da informação. E aqui a gente tenta não inventar a roda, né? Inventar a roda é muito pior. Então, o que a gente faz? A gente leva o conhecimento que está sendo disseminado pelo mundo por institutos e padrões internacionais. O NIST equivale à BNT brasileira e o Cybersecurity, o Center for Internet Security, é uma outra entidade preocupada aí com a conectividade do mundo. Vamos falar um pouquinho do NIST primeiro. O NIST aqui com o seu framework, o Cybersecurity Framework, ele parte de um seguinte princípio: qualquer empresa, independente do tamanho ou porte, para que ela possa gerir o seu ambiente tecnológico, ela tem que atentar para esses 5 itens. Primeiro, identificar todos os recursos, sejam eles recursos físicos ou humanos. Afinal de contas, todos nós dependemos da nossa infraestrutura tecnológica, dos nossos computadores, dos nossos profissionais, fornecedores, enfim, todos aqueles que dependem de uma troca de informação ou de dados entre as nossas empresas, a internet e o mundo. Então, a gente precisa identificar os recursos, as pessoas, para saber o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, como é que elas estão trocando essa informação, para que a gente possa garantir integridade nesse processo todo. Então, primeiro passo, identifica todo mundo, todos os recursos. Depois, uma vez que eu identifiquei, agora eu consigo proteger. Proteger de que forma? Manter o meu parque atualizado, saber o que as pessoas e quais as informações estão sendo acessadas por essas pessoas, se elas têm realmente o direito, né, de acesso a essas informações e registrar todos esses acessos. Para quê? Para uma possível auditoria, para a gente saber tudo que está acontecendo e tudo que está sendo feito no nosso ambiente tecnológico. Uma vez que eu identifiquei, estou protegendo, atualizando, mantendo todo o meu parque atualizado para me proteger, eu tenho que saber que eu estou sendo atacado. E aí eu falo, a gente está sendo atacado todos os dias, né? A gente só não tem muitas vezes a dimensão desse ataque, né? Quanto que esse ataque ele realmente ocorre, quando que a gente pode, vamos dizer assim, identificar da onde está vindo, por que está vindo e o que está acontecendo. Então, necessariamente, a gente precisa, a todo instante, estar detectando o quanto que a nossa infraestrutura tecnológica está sendo atacada, para que a gente possa mitigar os nossos riscos, entender a forma de ataque e instruir principalmente as pessoas a identificar realmente os ataques cibernéticos. Então, a gente tem todos esses conceitos aí que possam ser atrelados nesse sentido. Depois, não adianta nada eu identificar, proteger, detectar, se eu não capacitar as pessoas para que as pessoas possam, né, simplesmente se desenvolverem, que as pessoas possam ter noção, né, para que elas possam estar trabalhando no sentido de como é que é um ataque, como é que eu sei que eu estou sendo atacado, né? Então as pessoas, a gente precisa exatamente cuidar e passar essa informação para que as pessoas possam responder esses ataques, para que elas possam saber a quem gritar, a quem recorrer na hora de uma dúvida, na hora que tiver algum problema de indisponibilidade dos serviços. E, ao mesmo tempo, temos que saber
quanto tempo vamos armazenar os nossos backups, as nossas informações, para que a gente possa recuperar as informações o mais rápido possível. Então, todas essas funcionalidades ou a gestão desse ambiente, ela precisa ser feita dessa forma. E aí a gente vem com os controles. O syscontrol, ele faz o quê? Ele trabalha em 5 funções, 23 categorias e 108 subcategorias. Essas categorias e toda essa organização, ela tem uma mudança. Em que sentido? Como que eu posso controlar tudo isso? Pelo meu nível de maturidade ou nível de informação que eu tenho. O sigilo, ou muitas vezes, qual é a sensibilidade da informação que eu estou manipulando dentro da minha empresa. Então, eu tenho aí um primeiro grupo que eu tenho 56 controles, quando eu já tenho um pouco mais de maturidade, uma empresa maior, utilizo aí muitas vezes de serviços de terceiros, eu já posso aí ter mais 74 controles para saber como é que eu posso gerir a minha rede, a parte de segurança dela. E por último, se eu já tenho aí informações sensíveis, né, informações, por exemplo, de saúde de uma pessoa armazenado dentro da minha estrutura, eu já preciso ter aí um nível 3. Eu tenho que ter um maior controle. Se eu faço transações financeiras, eu já tenho que ter um maior controle sobre tudo isso, totalizando aí 153 controles. E a gente tem falado aqui dessa visão geral de todos os controles, as medidas de segurança, né? E como que a gente utiliza isso na prática. Então, gestão do nosso tempo de resposta. Nós vamos falar aqui do IG1. Então, dentro desse contexto, o que que acontece? A gente vai tratar para pequenas e médias empresas de 3 itens dos 9 disponíveis. E assim, será que eles são muito complexos? Ao contrário, eles não têm complexidade, mas eu garanto para vocês que são os itens, um dos mais importantes que a gente tem. Por que que será, né? E aí eu vou pedir a ajuda dos meus amigos, o Antônio e o Ítalo. Por que que será que tratar das pessoas é o último item dos nossos requisitos de segurança? O que que vocês podem me ajudar? O que que vocês podem agregar nisso? Deixar por ordem alfabética, Antônio, pode. Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Pois é, né? Digamos que seja a cereja do bolo, né? Nós entendemos todos os controles, todas as atribuições técnicas, digamos assim, que nós precisamos aplicar e que nós discutimos todos os dias aqui, né? Mas a gente, igual colocou o penúltimo, né? O último vai ser o colaborador, que é quem vai ser impactado por todas as ações que nós vamos realizar, né? Não vai adiantar nada eu ter todos os melhores controles, as melhores ferramentas disponíveis no mercado, se eu não treino, se eu não educo, se eu não conscientizo o meu colaborador, as pessoas que vão estar envolvidas naquele processo. Então, assim, depois que a gente aprende aí todos esses controles, todas essas partes, né, que nós estamos vendo aqui nas lives, é uma preparação para que a gente possa levar tudo isso aos colaboradores, às pessoas que estão envolvidas nos processos que estão relacionados à segurança do nosso ambiente, né? Então, a próxima live, já dando um spoilerzinho, né? A gente vai ter aí falando bastante sobre essa questão da, da educação dos colaboradores, da conscientização, mas eu acredito que seja isso, é por esse caminho, pessoal. E vocês, o que vocês pensam aí, como vocês enxergam? Agora eu continuo aqui. Achei muito interessante, Antônio, a maneira que você colocou, mas eu gosto de lembrar também que esses frameworks, né, embora eles são estruturados em uma ordem, eles são cíclicos, né? São cíclicos, eles vão continuar sempre. Então, você estruturou a sua empresa, treinou a pessoa nessa estrutura que ela tem, mas vai ter essa rotina, e aí depois essa pessoa qualificada vai, né, sempre está em atualização. Os processos das empresas sempre mudam, né? As pessoas precisam estar qualificadas, não só para o trabalho dela, mas para manter a segurança da informação com essas atualizações, né? E cada vez está mais rápido a mudança quando nós falamos em tecnologia, né? As tecnologias estão mudando muito rápido, as pessoas precisam acompanhar
para garantir a segurança da informação. Por isso, eu acho que o treinamento fica aí, como o Antônio diz, a cereja do bolo, né? A parte complementar a tudo. Aí, achei legal, Antônio. Então, gente, do que adianta a gente cuidar de um monte de coisas, né? Como tecnicamente justificar aí todo o investimento, todo o maquinário disponível para que as pessoas possam acessar fazer o seu trabalho, acessar a internet, enfim, usar as soluções técnicas da melhor forma possível, se elas não têm instrução, se elas não têm uma forma de entender o porquê que elas estão fazendo tudo isso, né? Então, é necessário que a gente tenha sempre em mente como que nós vamos fazer para poder transformar tudo isso em ações para educar as pessoas, para criar uma cultura de segurança dentro das empresas. Não adianta nada a gente gastar milhões, né? A gente sabe que o elo mais fraco dessa corrente, quando a gente fala de segurança e de tecnologia, é o ser humano, né? Não que ele não queira, mas ele precisa de passar por um processo de aprendizado contínuo. Por quê? Ah, porque as pessoas precisam criar hábitos. E só se cria hábitos na medida que a gente treina, capacita, cobra por isso e recicla as pessoas. Então, eu preciso ter uma política. O que que é uma política? É estabelecer regras, o que que as pessoas podem e o que que elas não podem fazer com o equipamento corporativo, né? Em cima dos nossos processos, em cima das informações que são acessadas, como que eu vou definir essas políticas? Como que as pessoas vão ter conhecimento ou analisar e colocar em prática, traduzir em prática todas essas ações de uma política? Ter os planos e procedimentos muito bem definidos, né? Como é que eu compro uma máquina? Como é que essa máquina é inserida dentro da minha organização? Quais são as regras para que essa máquina possa ser inserida? Se eu vou, por exemplo, vou usar um dispositivo de terceiros dentro da minha máquina, ou vou permitir que o meu profissional acesse as informações corporativas através da sua máquina pessoal. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido. Funções: quem acessa o quê? Será que todo mundo pode acessar, por exemplo, os acessos de recursos humanos, de salários? Não, né? Então a gente precisa ter um controle efetivo, né, do que as pessoas estão, quais são as funções definidas e como que elas acessam as informações. E tem que estar treinando o tempo todo, tem que se comunicar o tempo todo, né? As pessoas, elas esquecem, as pessoas não adquirem hábitos se a gente não trabalhar com elas diariamente no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a cultura de segurança da informação. E por que que isso é um grande desafio? E aí, agora é uma pergunta para todos vocês. Por que que é um grande desafio isso, gente? Como é que vocês, quais são as dificuldades ou o que que vocês estão passando, né, nas organizações às quais a gente presta serviço de implantar ou de trabalhar a questão relacionada à segurança da informação? Qual que é o nosso principal desafio? Qual que é eu não diria inimigo, né? Mas qual que é o nosso principal obstáculo a ser ultrapassado? Você disse tudo, né, Guiral? Mudar a cultura, mudar as pessoas, né? Aquela pecinha entre a cadeira e o computador não é tão simples assim de fazer um upgrade nas pessoas, né? Não é colocando ali um USB e jogar alguma coisa e fazer um upgrade. Então, é mudar a conscientização no sentido de entender mesmo a importância da segurança da informação, né? Tem alguns clientes que até falam, nossa, mas precisa desses documentos, precisa da política, procedimentos, isso é coisa para empresa muito grande. Aí eu até questionei, eu falei, olha, será que essas empresas grandes, né, não cresceram porque fizeram um procedimento, porque estabeleceram, né, porque gerenciaram as coisas? Eu acho que precisa ver um pouquinho por esse lado, né? Não é só uma questão jurídica, uma questão de criar documentações, de só gerenciar as coisas. É efetivo, é real, as coisas funcionam, né? A segurança da informação agrega valor à empresa, traz a possibilidade da empresa ser mais efetiva em qualquer ramo que ela atue. Então, precisa virar a chave do ser humano mesmo em relação à segurança da informação.
Eu digo que nosso maior desafio hoje é o seguinte: com as redes sociais, com o uso da internet, com o compartilhamento que as pessoas, né, que nós, enquanto pessoas físicas, a gente compartilha hoje, e muitas vezes a gente esqueceu um pouquinho do senso de privacidade, né? As pessoas, eu falo que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é, se a pessoa ela não zela pela sua própria privacidade, como é que ela vai cuidar dos dados dos outros, né? Então ela tem que enxergar a importância que ela tem que ter hoje nas nossas vidas, no nosso cotidiano, para poder zelar pelos dados. Hoje os dados valem muito, né? E pode ser usado para manipulação da nossa opinião, para colocar informações erradas ao nosso respeito, para descobrir, para fraude, né? Acho que eu acredito que ó, umas 2 semanas atrás eu vi um post aí e eu republiquei para todo mundo, onde ele mostrava exatamente através da engenharia social como é que um hacker ele obtém as suas informações. Por quê? Porque você está num restaurante, ele consegue, se você tira uma fotografia e consegue enxergar teu cartão de crédito, ele tem o endereço da sua casa, ele tem sua data de nascimento, porque você publicou a festa que você deu no teu Facebook ou no teu Instagram, e assim ele vai conseguindo todas as informações que ele precisa para passar por uma fraude, né? Então, nós temos que estar muito atentos de como que a gente coloca as nossas informações na internet, se o site é seguro, se eu sei por que que eu estou colocando a informação, qual o uso que vai ter aquela informação. Não tem sentido eu pedir um dado numa transação que não faça sentido, né? Ah, eu estou comprando, sei lá, algo numa loja virtual, e o cara está pedindo para mim qual que é o meu tipo sanguíneo, mas tem sentido eu pegar uma informação dessa, né? Estou assim exagerando um pouco, mas é só para a gente ver que as pessoas começam a capturar a informação sem ter nenhum sentido, sem ter nenhuma lógica naquilo que elas estão pedindo, naquilo que elas estão é, querendo de informação nossa, e aí às vezes você pega pelo excesso. E aí a gente coloca também as informações na internet. Então, é enxergar um pouco esse conceito, né? Então, tem que ter uma pessoa dentro da empresa, dentro dos fornecedores, seja ela um funcionário, seja ele um terceiro, que tenha essa visão de segurança da informação, que seja responsável por dar o tratamento dos incidentes, que saiba a quem chamar. Quer dizer, se tem um incidente, para quem que eu disco, né? Para quem que eu ligo? Eu vou ligar para mim, para o meu gerente, eu vou ligar para o meu diretor, eu vou ligar para a empresa que dá o suporte de tecnologia. Qual é o meu procedimento? Eu tiro o cabo da tomada, eu corto o cabo de rede, o que que eu faço? Né? Então tem que ter uma instrução e tem que ter uma pessoa que valide tudo isso e que também cobre no bom sentido, se as pessoas estão zelando, né, de acordo com as políticas, com as normas, com os procedimentos estabelecidos, se eles estão sendo cumpridos, né? E se acontecer, tem que relatar um incidente. Por quê? Dependendo do tipo de incidente, essa informação vai ter que ser relatada publicamente, vai ter que ser relatado para os clientes. Isso aí depois o Ítalo pode até falar com mais maestria do que eu, mas na realidade por que que eu preciso tornar essa informação pública? Por que que eu preciso, não é me expor, mas é ser transparente na minha relação entre os meus clientes, os dados e o que eu armazeno e o que eu vou fazer com essas informações, né? Então, tem que ter todo um processo e as pessoas ligadas a tudo isso. Então, esses são os primeiros itens aqui do modelo, né, que a gente vai estar falando para as pequenas e médias empresas. Então, ter uma pessoa, saber quais informações têm que ser relatadas e tem que estabelecer um processo corporativo para quê? Além de relatar, como é que eu reviso tudo isso? Como é que eu sei que esse procedimento está correto ou não? Né? Então, a gente tem todo aí uma formulação de tudo isso. Como é que eu crio esses indicadores? Quando que eu posso relatar isso para as autoridades? Então, eu tenho que estabelecer todos os processos, atribuir funções chaves, definir os mecanismos de comunicação, de respostas aos incidentes,
conduzir essas respostas aos incidentes rotineiros. Ah, putz, pegou um vírus. Outro dia eu estava aqui atendendo um cliente. Ah, Jesus, e agora? O que que eu faço? Calma, vamos ver qual que. Ele criptografou dados, foi só um malware que estava lá na tua máquina mandando um monte de propaganda, né? Acho que nessas últimas semanas aí, eu pelo menos peguei alguns exemplos aí de falso positivo, não é falso positivo, é alarme de que a sua máquina está contaminada e de que você precisa instalar um antivírus. Não sei se vocês tiveram alguns incidentes aí nesse sentido essas últimas semanas. Eu tive um aí que um cliente nosso pegou no exterior, que ela ficava como se fosse uma sirene, cara. Era um negócio ensurdecedor, né? Ela te impossibilitava o uso da máquina querendo que você instalasse aquele negócio. E na realidade é um pop-up, né, de mensagem de alerta que entra naquelas rotinas do Windows, que você vai lá, tira esse cara, fala que eu não quero receber essa mensagem e depois passa aí o seu antivírus que ele vai estar eliminando esse malware, né? E conduzir essas análises pós-incidentes. Por que que isso aconteceu, né? Ah, o cara clicou lá no e-mail do primo rico da Arábia que ele não tem, porque quem sabe ele ganhava um troco. Não dá, né, gente? Não tem porquê. Eu, eu não tenho conta no Santander, mas eu recebi lá uma mensagem que eu estou devendo ponto, que eu vou receber alguma coisa. Esquece, né? Você não vai fazer isso. E outra vez, quando for realmente alguma coisa de um banco, certificar que o endereço está correto, se não é o Santander com 2S, né? E está simplesmente se fazendo o simulacro do site oficial. Então, as pessoas têm que ter essa noção de como conduzir após o incidente para o quê? Lições aprendidas. Como é que eu vou traçar um projeto, processos em cima disso, né? E estabelecer os limites. O que que é um limite de segurança, né? O que que é um incidente, o que que é um evento, qual que é a abrangência dele. Então, cada empresa aí tem pode criar alguns critérios para estabelecer isso e quais são as providências que possam ser tomadas. Em resumo, pessoal, é isso daqui, né? Não é à toa que ele é um dos últimos, por quê? Porque a gente vai cobrir toda a parte de proteção e de ensinamento, de levar conhecimento às pessoas para que elas possam tratar os seus dados e assim também tratar os dados que elas manipulam diariamente. E agora, chamando vocês para a conversa. Eu acho que tem muita gente aí para relatar, Ítalo, Antônio, meu amigo Greg, meu amigo Rodrigo, por favor, participem, entrem, vamos lá. Agora é com vocês. O que que vocês podem agregar e trazer de exemplos aí do nosso dia a dia para que a gente possa trocar as nossas ideias aqui? Boa tarde. Só complementando sobre a questão de cultura, de orientar o usuário e tudo mais, o jeito é educar. A gente teve casos em que muitas vezes eram implementadas políticas pela empresa, seja de restrição de USB, restrição de acesso a sites e tudo mais, e quando não é conversado com o time, quando o usuário lá na ponta, a pessoa não entende o porquê disso aí, começa a ter alguém que vai tentar driblar os controles, muitas vezes, né? E a gente fez alguns exercícios trazendo esse pessoal, reunindo todos os colaboradores do cliente e explicando o porquê. Fazendo isso que vocês fazem aqui toda semana, né? Explicando pro pessoal, ó, é restrito por causa disso aqui, para evitar que vocês caiam acidentalmente em algum site, que possa comprometer a segurança da empresa. Ah, o uso de pendrive é restringido por isso, tal e tal. Problema que pode acontecer, né? Aí a gente começa a ver uma mudança de postura dos colaboradores. Eles passam a, em vez de tentar, às vezes, driblar, a nos trazer mais relatos de coisas que eles acham suspeitas. Tá? Às vezes, o usuário recebe um e-mail diferente e não, vou avisar a TI, porque isso aqui realmente vocês estão controlando, pode ser perigoso, vou avisar. A gente vê que, tipo, em vez de ter, às vezes, o time de segurança trabalhar meio contra o pessoal, acaba tendo aliados, né, para realmente aumentar a segurança da empresa em si, né? Então, educação e por que tá no por último, cara? Pô, as pessoas são o peopleware, né? A gente brinca, né? O hardware e o software do peopleware é que vai botar em xeque todos os mecanismos de segurança que foram implementados tecnicamente. Não tem como a gente fazer. Digo, segurança não é pessoas, não se faz sozinho, né? É pessoas, processos e tecnologia, né? Então, se nós tivermos ferramentas de primeira linha, o melhor firewall que tem, melhor ferramenta que a gente tiver implementada, não tiver alinhado com os usuários, não vai ser tudo posto em xeque, né? É isso aí. Com toda É educação. certeza, com toda certeza. Meu amigo Ítalo, diga lá.
Complementando, Guiral, pelo que você falou da publicização, né, de um vazamento, por que que é importante, por que que a NPD às vezes pode pedir para que a empresa notifique. Há aproximadamente um mês, eu que não sou mais cliente da Porto Seguro, fui cliente, mas eles mantêm meus dados. O DPO entrou em contato, informou sobre um vazamento, né, isso por e-mail, com todos os dados que foram vazados. Por que que isso é importante, né? E entra muito no que você falou de conscientização, não só do funcionário, mas conscientização da pessoa, que antes do funcionário ele é uma pessoa e todas as pessoas vão precisar ter essa conscientização. Porque quando eu recebo a notícia de que vazaram alguns dados meus da Porto Seguro, eu tenho que saber e agora, o que que eu vou fazer, né? É recomendado que entre no site do Bacen, chama Registrato, tá? Entra no site, verifique se não foi aberto nenhuma conta, se não foi, né, se não foi feito um empréstimo no seu nome, verificar sempre. Então, são algumas ações que as pessoas podem ter na Anatel, ver se ninguém comprou um telefone com seus dados, tá? Então, essas pequenas dicas são de extrema importância para o cidadão, porque vai ser cada vez mais comum que empresas notifiquem as pessoas de alguns dados, alguns vazamentos, e é importante a pessoa ter esse hábito de acompanhar, porque quanto antes você consegue identificar uma fraude com seu nome, mais fácil de você conseguir resolver. A gente viu que o número, né, de pessoas que estão sendo aí intimadas pela polícia, Polícia Federal, por causa de ligações, né, com o suposto número das pessoas, tem aumentado muito. E são esses dados aí vazados de toda e qualquer forma, né? Então é importante a gente saber como se proteger. Se tiver uma conta nova que você não abriu, faz o boletim de ocorrência, entra em contato com o banco, entra em contato com o Bacen, informa sobre o vazamento que você ficou sabendo, né? Se conseguir ligar o vazamento com essa criação aí de uma nova conta, já consegue até responsabilizar alguém. Então, é importante a participação do cidadão, mas para isso também ele precisa de conhecimento. Nós precisamos que a NPD atue, né, mais forte em conscientizar as pessoas, que é uma das promessas que a NPD tem, aí que precisa ser mais efetiva. A gente está falando um pouco de vazamento, né? E aí, essa semana, acho que foi na terça ou quarta, acho que na terça-feira. Eu sou hoje uma pessoa aposentada, né? Aposentada pelo INSS, depois de 39 anos de contribuição, falei, chega, né? Deixa eu pegar um pouquinho do dinheiro, vai. E, e eu, né, eu falei assim, eu só estou esperando para ver qual vai ser o primeiro banco a entrar em contato comigo, né? Eu só estava esperando, quieto. Né? Falei assim, vamos ver o que que vai acontecer, quando que o meu cadastro vai vazar, né? Porque não era se, era quando, né? Na segunda-feira o João Marcos me ligou, que ligaram para ele. Olha a maluquice, né? Eu sou João Carlos, obviamente João Marcos é João Marcos, mas ligaram no telefone dele para falar sobre a liberação do crédito da minha aposentadoria. Essa era a frase. E eu estranhei, porque eu já tinha recebido, já estava tudo certo. E aí ele passou o meu telefone para a pessoa ligou para mim. Não, que nós estamos aqui para liberar o seu crédito referente à sua aposentadoria. Eu falei assim, mas é estranho, porque eu já estou recebendo, né? De que empresa você é? Não, não, é que a gente tem aqui a liberação das linhas de crédito e de um cartão de crédito para o senhor. Eu falei assim, então, meu amigo, nós estamos tratando de uma quebra de informação, porque eu não solicitei e nem dei autorização, eu só escutei o tu do outro lado, né? Ou seja, informação de que um item, né? Eu estou um aposentado, já tá rodando. Mas Da onde surgiu essa informação? Quem divulgou essa informação? Né? Então, essa é a grande pergunta, né? Eu estou sabendo o que estão fazendo com os meus dados? Diga lá, Rodrigo. Eu só ia comentar que
A minha mãe também, da mesma forma. Ela tinha encaminhado a aposentadoria, ela soube porque recebeu a ligação do pessoal oferecendo Oba, crédito consignado é, já, é, que ela estava aposentada. Ela disse, não, mas não estou aposentada. Não, não, a senhora está aposentada, sim. Aí ela foi ver que tinha sido aposentada. Então, os caras já têm os é. dados antes do Antes de titular. você, eles já estão contigo, já estão com seus dados. É isso Bruno aí. Ribeiro, Bruno Leonardo, querem abrir o microfone e colocar aí para alguma questão, alguma dúvida e contribuir conosco? Por favor, abram seus microfones e participem aqui da conversa conosco. Gregory, você está muito quieto, Greg. E o Antes, Antônio antes também. antes dos meninos comentarem aí, eu estava acompanhando aqui todas as falas, né? E a gente percebe várias conexões, né? O Guiral comentou durante a apresentação dele o fato da nossa negligência na vida pessoal em relação ao uso dos dispositivos de redes sociais. E hoje, né, com esse advento do home office, das pessoas trabalhando de qualquer lugar, as vidas acabam se misturando ali. Eu uso o mesmo dispositivo para um fim profissional, eu estou usando para um uso pessoal. Porque muita gente pode estar assistindo a gente ou depois falando assim, ah, beleza, mas né, quanto isso pode impactar na minha empresa, o meu funcionário não cuidar, né, da segurança digital dele? Porque vai estar diretamente ligado, né? Ele vai estar utilizando um dispositivo que pode ser que seja da empresa e vai ter informações ali. Se tiver algum incidente, uma quebra na segurança, naturalmente o atacante vai estar acessando aquela informação corporativa. Então, gostaria de fazer esse gancho, pegando o que o Guiral falou, né, quando ele disse do uso pessoal, do nosso comportamento enquanto pessoas fora da organização, vai impactar diretamente ali no nosso dia a dia da empresa. E uma outra observação aqui que o Rodrigo fez, né, que foi uma situação que eu já passei, e é bem legal, Rodrigo, quando você trouxe falando que chamou os colaboradores, fez um treinamento com eles, né, e aí eles passaram a ser agentes do bem, né, ao invés de eles ficarem tentando burlar as situações, começaram a trazer incidentes. Isso aconteceu comigo recentemente em um cliente que tinha um nível de maturidade muito baixo, né, muito inocentes, e aí a gente começou um trabalho, eu nem cheguei ao ponto, Rodrigo, de reunir, de fazer algo mais bem elaborado, mas fui conversando com um, com o outro, e chegou um determinado momento que eles começaram a chegar para mim, aí eu falava assim, uai, gente, alguma coisa mudou, que legal, né, e aonde eu quero chegar com isso? Mais do que conscientizar as pessoas, uma das partes mais importantes, eu acho que é mostrar para eles que eles não podem e nós não podemos negligenciar. Sei que está errado, não vai dar em nada, né? Não, né? A resposta ao incidente ela tem que acontecer, né? Tá certo, isso é só uma mensagem aqui, vou deixar. Né? Uma das partes mais importantes é evitar essa negligência, né? E eu acho que a gente tem conseguido, né, Rodrigo? Porque levando ali no dia a dia da convivência, o simples fato de a gente fazer isso, né? E aí, falando para os donos de pequenas empresas, parece que é algo de outro mundo. Pessoal, não é. A conversa ali no dia a dia, né? Trazer ali um assunto, um vídeo, um informativo, já vai ser o suficiente para começar a construir essa cultura. Né? Parece, quando a gente faz as lives, talvez que seja algo de outro mundo, algo que seja extremamente caro, mas existem pequenas ações que podem ser feitas para começar esse trabalho, para que lá na frente a gente consiga um retorno. Por quê? É o que vocês falaram também. Nós estamos falando com pessoas. Cada pessoa tem seu jeito, cada um tem o seu tempo, a sua curva de aprendizado. Né? Para uns é mais rápida, para outros é um pouco mais hostil, um pouco mais traumático. Então, a gente precisa começar a plantar a sementinha. E aí, com o tempo, automaticamente as coisas vão chegando nos eixos. Assim, a gente vai esperando. Muito bom, é isso mesmo. Brunos, hoje nós temos 2 Brunos aqui, olha só. Querem falar alguma coisa? Opa, meus amigos, como estão? Bem, boa Fala, tarde, Bruno. sejam Tudo certo, bem-vindos. mestre? Opa, graças a Deus, prazer aí participar aí com vocês aí e complementando, né, ao que vocês comentaram, né, é importante a gente ser esse
ponto de contato também, né, junto com os nossos clientes, né, porque vai criando uma confiança, né, e eles enxergando em nós essa confiança, principalmente quando a gente vê a parte de segurança, é muitas das vezes algo intangível, né, que a maioria dos clientes vão sentir quando passam por uma determinada situação. E eles tendo em nós, né, essa confiança, a gente mostrando para eles, né, teve até um caso que eu gostaria de compartilhar, que chegou até nós, né, um determinado cliente que passou por uma situação semelhante, né, que ele clicou num determinado e-mail, que na verdade era um banco, na qual ele utilizava, e infelizmente lá, após eles realizar todo o cadastro, né, e vieram aí a ter esse acesso de invasão à conta. E aí depois o cliente chegou até nós, a gente conversou, conseguimos barrar algumas situações ali, e ali começou a estabelecer uma relação de confiança. E hoje aí, toda e qualquer situação, por mais simples que seja, né, todos os colaboradores, né, do cliente, ele reporta, levanta a mão, ó, recebi um e-mail aqui, o que eu faço agora? Ah, não, agora a gente precisa implantar um backup, né? Então, situações simples, né, que passando essa confiança, né, o cliente enxerga melhor, né, essa confiança conosco, né? Perfeito, é isso mesmo, é por aí mesmo. E isso vai continuar acontecendo e a gente tem que ser muito precavido, tem que acreditar. Essas últimas semanas eu falo que meus clientes têm recebido aquele e-mail. Eu capturei sua máquina, vi você acessando aquele site que você não devia acessar, né? E gravei você numa outra situação, que não sei o quê, né? Aí o cliente manda para mim, e aí, o que que eu faço com isso? Eu falei assim, a primeira pergunta é, você acessou esse site? Aí fica aquele silêncio, né? Você não sabe o que que aconteceu, né? Então, mas é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Eu falei assim, olha, se você não acessou esse site, se você não fez absolutamente nada na frente do seu computador, então acho que você não deve, né? Então, eu acho que é uma questão de educação, de a gente educar as pessoas, elas pararem um pouquinho para pensar. Né, raciocinar um pouco também, né? Eu não fiz nada. Então, se você não fez, cara, por que que o cara tá te mandando um e-mail te pedindo te extorquindo por uma coisa que você não cometeu, né? Então, eu acho que são essas as situações que a gente tem que muitas vezes levar como exemplo e disseminar essa cultura aí para todos nós. Pessoal, falei muito, falamos bastante, isso é sempre muito bom, muito agradável ter aqui esse nosso momento, que a semana que vem estaremos juntos novamente, agora com uma nova série, com um novo formato aqui, para a gente trazer coisas práticas para que as empresas possam fazer, para que os nossos usuários e as pessoas possam transformar a segurança em algo prático, em algo da vivência de cada um. Quem faz o encerramento aqui hoje para mim? Vai lá, seu Antônio, manda bala. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez agradecendo a todos aí que tiveram conosco nesses minutos, nessa quase hora, né? Lembrar a todos aí que a COP.TI é uma iniciativa de várias empresas, né? Vários profissionais de tecnologia que visam levar um conhecimento aí sobre uma cultura, como melhorar a cultura da segurança da informação nas organizações. Né? Estamos disponíveis nas nossas redes sociais, né? Temos aí o QR Code para que vocês possam acessar as nossas redes sociais. Essa live aí, no máximo de 48 horas, ela já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né? Vocês tiverem gostado, cliquem lá no sininho para poder seguir a gente, receber as notificações das próximas lives, dos próximos vídeos. Na próxima semana estaremos novamente juntos, neste mesmo horário, não neste mesmo link, o link muda, mas neste mesmo horário para continuarmos aí as nossas discussões sobre segurança da informação, pessoal. Um abraço a todos, um bom restante de semana aí. Uma boa tarde a todos, obrigado pela participação de todos os meus amigos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tarde. Tchau, tchau. Tchau.